Bom, pessoal, essa é a primeira aula de eletroquímica, né? É uma aula bem introdutória, mas uma aula extremamente importante. Falar sobre número de Knox é a base para todo o resto. Então, vamos listar aqui as principais regras de Knox para a gente poder iniciar nosso estudo de eletroquímica. Quem puder deixar o like e seguir o canal, vamos para o vídeo. Primeira regra, o NOx dos metais alcalinos é... Então, o NOx dos metais alcalinos, eu estou falando ali da família 1A, vai ser 1 mais. Então, observem ali, por exemplo, o sódio, né? O potássio, todos os elementos ali, né? O césio, da família 1A, vai receber um NOx 1 mais. Próxima regra aqui, o NOx dos metais alcalinos é, observem que metais alcalinos terrosos, ou seja, a família 2A. O NOx dos metais alcalinos terrosos é, então, NOx dos metais alcalinos terrosos 2 mais. Então, por exemplo, ali o magnésio, o cálcio. Então, família 2A, NOx 2 mais. Para o oxigênio, o NOx vai ser 2 menos, na maioria dos casos, exceto em peróxidos. Quando o oxigênio estiver em peróxido, o NOx vai ser 1 menos. Então, como exemplo aqui de peróxido, a gente pode até colocar aqui alguns, né? A gente pode colocar o H2O2, o Na2O2. Então, o que acontece, né? Aqui, nesse caso, o hidrogênio recebe um NOx 1+, porque é da família 1A ali. Ele não é um metal alcalino, mas ele está na família 1A. O sódio aqui, né? 1+. E o que acontece nesse caso? Para poder igualar e dar zero, eu preciso utilizar no oxigênio um NOx negativo, 1-. Por isso que nos peróxidos, o NOx do oxigênio é 1-. Tá? Para o hidrogênio, o NOx vai ser 1+, na grande maioria dos casos, exceto nos hidratos metálicos. Então, o que são hidratos metálicos? É quando a gente tem um hidrogênio ligado a um metal. Como, por exemplo, aqui a gente pode colocar o NaH, né? O cálcio ligado aqui a duas moléculas de hidrogênio. Então, observem que nesses casos, o que vai acontecer? O NOx do hidrogênio, considerando aqui que o sódio possui um NOx, né, 1+, o cálcio possui um NOx 2+, qual vai ter que ser o NOx do hidrogênio? Vai ter que ser 1-. Observem que dessa maneira, eu consigo igualar aqui dentro da minha molécula o NOx para dar igual a zero. Então, o hidrogênio possui NOx 1+, na maioria dos casos, porém, nos hidratos metálicos, o NOx será 1-. Bom, pessoal, então observem. Para o flúor, será sempre NOx 1-. Nesse caso, se o oxigênio estiver ligado ao flúor, o NOx do mesmo será positivo. Então, basicamente, o flúor ele sempre vai ter aí o NOx 1-. Porém, se ligado, inclusive até o oxigênio, que o NOx é 2-, o oxigênio vai passar a ter um NOx positivo. Ou seja, imagine aqui, por exemplo, uma molécula aqui do oxigênio, né, ligado a duas moléculas do flúor. O que acontece? O NOx do flúor é menos, e nesse caso aqui, o oxigênio vai ter um NOx 2+, para poder, né, igualar e dar zero. 2+ e 2-. Observem que, para os halogênios cloro, bromo e iodo, será NOx 1-, exceto se estiverem ligados ao flúor. Porque se esses elementos estiverem ligados ao flúor, o flúor vai ter NOx 1-, e esses vão ter NOx 1+, tá ok? E também, ó, quando esses elementos halogênios, cloro, bromo e iodo, estão ligados, né,
ao próprio átomo, ou seja, como por exemplo Cl2, que é esse exemplo aqui de baixo, né? Para substâncias simples, o NOx será 0. Então, o que acontece? Cl2 é uma substância simples, o NOx vai ser 0. Assim como o ozônio, né? O O3, o gás oxigênio, que é o O2, o P4, substâncias simples, NOx 0. E para finalizar também aqui, pessoal, essa regra para substâncias compostas. A soma do NOx tem que ser igual a 0. É o que a gente já falou até aqui em cima. Por exemplo, vamos trazer aqui a molécula da água, né? H2O. Então, aqui o NOx do oxigênio é 2- e o NOx do hidrogênio é mais. 2 mais com 2 menos vai ser igual a 0. Vamos trazer também o hidreto novamente de cálcio. Então, o que acontece aqui? Nesse caso, por ser um hidrato metálico, o hidrogênio vai ter um NOx 1-, né? E o cálcio vai ter o quê? 2+. Então, 2- com 2+, igual a 0. Então, observem que para substâncias compostas, a soma do NOx tem que ser igual a 0. Mais uma regra, pessoal, para íons compostos, a soma do NOx será igual à carga do íon composto. Então, observem aqui, por exemplo, se a gente pegar o SO4, a carga do SO4 é 2-. Então, o que está acontecendo? A gente precisa que a soma disso aqui seja igual a 2-. O que acontece? O oxigênio ele tem um NOx 2-, certo? 4 vezes 2- vai dar o quê? -8. Eu tenho que ter um NOx 2-, ou seja, qual vai ser o NOx do meu enxofre? Vai ter que ser, né, 6+, porque aí eu vou ter 6+ com 8- vai dar 2-. Então, basicamente, essa regra é isso. Quando a gente tem íons compostos, a soma do NOx será igual à carga do íon composto, ou seja, nesse exemplo aqui, 2-. Então, dito isso, a gente pode partir aqui para alguns exemplos de moléculas que a gente pode só exercitar essas regras que a gente viu bem rapidamente aqui. Observe essa primeira, eu tenho NH3, amônia. O que acontece aqui, que a gente não tem nem peróxido, nem um hidrato metálico. A carga desse hidrogênio aqui vai ser mais. Qual vai ser a carga aqui do meu nitrogênio? Se eu tenho aqui 3+, para poder igualar e dar 0, eu preciso colocar o quê? Um 3-. Nesse caso aqui, a gente tem o cobre, substância simples, número de NOx, 0. Observem aqui, ó, eu tenho um sulfato, né? H2SO4. Eu sei que o oxigênio tem um NOx 2-, e esse hidrogênio tem um NOx+, ou seja, 1+. Então, eu tenho 2+ e 8-. Falta quanto para a gente completar aqui e poder dar igual a 0? 6+. Então, eu tenho 8+ e 8- igual a 0. Nesse caso aqui, ó, o NO, o que acontece? O oxigênio tem um NOx 2-, logo o nitrogênio tem que ter um NOx 2+, certo? Já nesse caso aqui, ó, o oxigênio NOx 2-. Então, eu tenho 4-. Qual vai ser o NOx aqui do nitrogênio? 4+, para poder igualar e dar 0. Então, o objetivo é sempre esse, igualar e dar 0, seguindo as regras lá que a gente listou. Observe aqui também, ó, N2H4 não é um peróxido, nem um hidrato metálico, que são as regras especiais que a gente viu. NOx do hidrogênio, 1+. 4 vezes 1+, dá 4+, ou seja, aqui eu tenho esse 2, ou seja, eu vou ter que colocar aqui um 2-, porque vai dar 4- e 4+ vai dar igual a 0. Então, isso aqui é só para a gente pegar a ideia aí das regras que a gente viu, tá? Então, pessoal, apresentamos aí as principais regras de inox, que vai ser muito importante para as próximas videoaulas. Se gostou do vídeo, deixa o like, siga o canal. Até a próxima e obrigado!